Boa tarde. Nós vamos iniciar, então, o terceiro simpósio, Processos Educativos e Identidades Amazônicas. Essa edição tem como tema Saberes Ancestrais nas áreas da educação, linguagem e comunicação. Esse simpósio faz parte do PPGE, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação, em associação com o NEO Amazônia, que é o Núcleo de Estudos de Linguagem da Amazônia, que tem como líder a professora doutora Ellen Simas Picanso. Para a nossa tarde de hoje, para a nossa mesa de abertura, para a nossa conferência de abertura, que tem como tema Saberes Ancestrais e Línguas Indígenas no contexto da educação intercultural, nós contaremos com as presenças ilustres da professora Jonise Nunes Santos, que nós chamamos para compor a mesa, e da professora Adria Simone Duarte de Souza. A professora Jonise Nunes Santos é docente do curso de graduação, Formação de Professores Indígenas, FPI, da Faculdade de Educação, FACED, da Universidade Federal do Amazonas. É doutora em Letras, Estudos Linguísticos, pela Universidade Federal do Pará, UFPA. Mestre em Educação, Políticas Públicas para a Educação Escolar Indígena e graduação em Letras pela UFPA. Tem experiência na área de educação, com ênfase em formação de professores indígenas, atuando principalmente nos seguintes temas: políticas públicas para a educação escolar indígena, ensino-aprendizagem em escolas indígenas multisseriadas, formação de professores indígenas, projeto político-pedagógico e currículo a partir dos instrumentos do PGTA. Agora nós vamos falar um pouco da professora Adria Simone Duarte de Souza. A professora é doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, PROPED-UERJ, graduada em Pedagogia e mestrado em Educação pela Universidade Federal do Amazonas, docente da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, coordena o curso de Pedagogia Intercultural Indígena, turmas Manaus e Tefé, coordenou o curso de Pedagogia Intercultural Indígena, ofertado nos municípios de São Paulo de Olivença, no Alto Solimões, de 2014 a 2019, e Atalaia do Norte, Vale do Javari, de 2016 a 2018. Foi conselheira titular do Conselho Estadual de Educação Escolar Indígena do Amazonas. E a professora possui experiência na área de educação escolar indígena, formação de professores indígenas, currículo, políticas curriculares, produções curriculares junto a escolas indígenas. Então, como vocês veem, a nossa mesa está recheada de saberes. Então, agora nós começamos com a professora Jonise, que tem 15 minutos para apresentar a sua fala. Obrigada. Boa tarde, professora Adria. Boa tarde, professora Ligiane. Agradecer aqui o convite da professora Ellen. É um prazer, uma honra estar participando deste momento. É um evento de extrema relevância. Antes, nós estávamos falando da importância desse evento para a discussão linguística, que ainda é muito tímida no Amazonas. E, inclusive, a gente fez uma reivindicação que ano que vem a gente quer ir para Parintins para brilhantar o evento.
Então, vou falar um pouco sobre os saberes, né, tradicionais e as línguas, e eu vou partir do repensar a escola. Então, como a professora Liviane já falou, eu sou professora da UFAM, do curso de formação de professores indígenas da Faculdade de Educação, o Departamento de Educação Escolar Indígena, e sou líder também do grupo de pesquisa, um núcleo de estudos e pesquisas e povos e comunidades tradicionais da Pan-Amazônia, justamente porque o Amazonas ele é um mundo, então a gente tem diversas fronteiras, e com o processo, né, de deslocamento de outras pessoas dos outros países, esse mundo se torna mais universo ainda. E eu inicio a minha fala falando, fazendo essa referência, justamente para a gente pensar, né, esse contexto indígena, esse contexto diverso. 2023 é o ano que o Brasil ele completa 35 anos de direitos assegurados, né, educação específica e as línguas indígenas, 35 anos da Constituição Federal. Eu demarco porque é a partir daí que os indígenas, né, passam a ser considerados povos. Até então eles não eram, não tinham esse direito a usar a sua língua, os seus processos próprios, seus saberes na escola. A escola era uma escola ainda de base europeia. Nesse contexto todo, o Amazonas ele é o estado do Brasil com maior quantidade de povos indígenas, de acordo com o último IBGE. E Manaus é a capital com maior número também de pessoas indígenas. Nesse cenário, a gente tem 3 instituições que trabalham com pesquisa, né? A UFAM, a UEA e o IFAM. Se a gente for falar sobre a dimensão, né, a quantidade de pesquisa não é nem, sei lá, 0,01% do que a gente já deveria ter feito, né? Então, as pesquisas, elas, não que a gente não queira, a gente não tinha até 2002 uma agência de fomento, né? Uma fundação de pesquisa no Amazonas. Estou falando isso porque a gente tem também uma instituição que foi criada em 2002, a FAPEAM, que vem subsidiando, e a partir daí a gente tem as pesquisas, né? Então, a partir daí, a gente tem um número imenso comparando com antes de 2002, que a UFAM não tinha nem 5 programas de pós-graduação. Nesse cenário também, a gente se pergunta, né, qual o lugar dos saberes e das línguas indígenas nas aldeias, na cidade, nas casas? Como os povos e as línguas indígenas são vistos? A gente mesmo, né, como a gente via, ouvia sobre essas questões há 35 anos. E os povos indígenas, como eles usavam essa língua, onde eles usavam esses conhecimentos, qual era o espaço que eles tinham. E hoje, já que a nossa reflexão é sobre escola, né, sobre educação, a escola corresponde aos direitos assegurados? Qual o lugar dos povos, das línguas indígenas na formação dos professores? Claro, eu pesquiso formação de professores, não posso deixar de não trazer essa reflexão. Então, aí a gente tem uma relação escola, saberes, línguas, né? E nessa relação a gente precisa saber, né, a formação desses professores que atuam na educação infantil, nos anos iniciais, que promove a socialização das crianças, alfabetizam e ensinam o uso nas modalidades escritas da língua. Além dessa questão mais específica sobre povos indígenas, qual a formação sobre aquisição de linguagens, processo de ensino-aprendizagem de línguas ou linguística aplicada são realizadas com os professores que promovem a socialização da criança e ensinam o uso nas modalidades também orais? E qual a formação dos professores das escolas com mais de uma língua indígena? Então, a gente tem aí, eu vou avançar, né, tem outras reflexões, mas a gente tem uma série de outras reflexões
voltadas para esse contexto da formação, porque quem atua nas escolas somos justamente nós, né? No caso, a gente atua aqui na universidade, mas a gente forma pessoas que vão atuar. E aí a gente transfere essa reflexão para o nosso público, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão aqui. O que eu sei sobre as especificidades do estado do Amazonas? O que eu preciso saber? Por que isso? Se a gente está falando de um contexto indígena, de línguas indígenas, de saberes indígenas, eu preciso também refletir sobre meu lugar, o que é que eu sei, porque como é que eu vou discutir, como é que eu vou atuar se eu ainda não parei para perceber essa presença no meu cotidiano. E falo isso porque nós estamos no estado e na capital com o maior número de povos indígenas. Então, para a gente pensar, né, uma escola intercultural e os direitos indígenas à educação, a gente tem alguns desafios. Então, a gente ainda tem nas nossas escolas, nos nossos currículos, ainda tem predomínio de estrutura pedagógica de base europeia do século XVI, só para a gente ter uma ideia. Então, o calendário escolar, o modelo pedagógico, tudo de acordo com outros territórios, que é bem diferente do nosso território amazônico. A formação de professores, ela permanece descontextualizada, silenciadora. Essa escola, essa formação, né, ela exclui os direitos assegurados, a especificidade de cada povo, de cada ser, esquece ou fecha os olhos para a diferença. Nós não estamos falando de um povo, o Amazonas não tem um povo, o Amazonas tem mais de 60 povos. E aí eu pergunto, se a gente sabe tudo isso, se a gente convive, se a gente vive num município, num estado, por que nós ainda não fazemos diferente? Por que ainda não temos uma escola intercultural crítica? E aí eu marco, né, o meu lugar. Então, é uma escola intercultural crítica, não é uma escola simplesmente intercultural, mas é uma escola que permita que esses conhecimentos adentrem e sejam fortalecidos. Então, eu levanto uma série de reflexões, de questão, mas e aí, o que a gente faz com essas reflexões? Como é que a gente tem que trabalhar, né? O que seria viável, o que seria possível? Então, a gente tem práticas mortas, se eu tenho práticas mortas que não consideram esses conhecimentos, a gente precisa de escola e língua viva. Se eu tenho uma formação silenciadora, autoritária, bancária, que forma um professor reprodutor, eu preciso de uma formação centrada na pesquisa, na escuta, na construção do conhecimento. Porque sem a pesquisa, eu não vou saber um direito que tem na Constituição, que são os processos próprios de aprendizagem. Então, como é que eu vou ter acesso aos processos próprios de aprendizagem se eu não tenho pesquisa? E se eu não tenho pesquisa, se eu não tenho processos de aprendizagem, esses saberes eles não vão circular. Então, a gente precisa ter língua viva, a gente precisa ter pesquisa na escola. O que significa isso? Metodologias centradas na pesquisa, na escrita significativa. Logo, a formação é uma aposta. Mas nem sempre todos são motivados a fazer isso. E é necessário ouvir os silenciados, que é um desafio. Enquanto professora aqui da universidade, eu fui ministrar uma disciplina, e é uma disciplina nova do currículo da pedagogia, uma disciplina que necessita de discussão, porém, o que a gente tem? A gente não tem discussão. Então, como é que em disciplina de pesquisa, por exemplo, a gente vai discutir se não tem discussão? Pesquisa é discussão, é reflexão, não tem verdade. Então, a gente vai discutir, a gente vai olhar as diversas perspectivas para a gente
de acordo com cada abordagem. E, para isso, a gente precisa discutir. Especificamente sobre a língua, né, repensar a escola, nesse processo de formação docente, a língua, né, essas ciências, esses saberes, são prerrogativas extremamente necessárias, porque a língua ela é uma responsabilidade de todo mundo. Ela não é responsabilidade do falante, ela não é responsabilidade só do povo, e muito menos só do Estado, é responsabilidade de todos. Para isso, todos têm, devem se responsabilizar. E precisa também pensar sobre a língua, que a língua não é estática. A língua ela vai sofrer alterações, ela vai acompanhar o movimento do rio, né, o movimento da vida. E, para isso, a escola precisa se adequar. O ensino de língua é apenas reprodutor na escola. Então, a professora vai, pega uma palavra, e, a partir dessa palavra, trabalha alfabetos, trabalha famílias, mas não deve ser assim. E, quando eu falo que é individual, tem um falante que domina aquela língua ou que lembra daquela língua. Tem uma família que fala a língua. E aí, quando eu falo do Estado, o Estado é a escola. A escola ela tem que se responsabilizar, mas o Estado ele não contrata um linguista, ele não contrata um especialista, mas tem ação, tem que ter espaço na escola para essa língua circular com orientações. Então, precisa ser um trabalho programado, planejado. Não dá para idealizar que, se eu levar um especialista, a língua ela vai ser fortalecida. Não, a língua ela precisa ter espaço. E quem dá esse espaço na escola é o gestor, é o professor, oportunizando que essa língua, que uma atividade seja realizada, e incentivar os alunos a falar, levar a família, que aí, quando eu falo do povo, né, então leva a família, promove encenações, outras atividades que essa língua circule. Meu tempo já está quase acabando, né? E aí a gente avançando mais, né? Então a gente repensar a escola, o que fazer, né, com os conhecimentos e com as línguas. Como eu já falei, quebrar o silêncio. Então, a gente precisa fortalecer a oralidade, por isso que anteriormente falei muito de promover a fala, né? E aí, por isso que eu falo que precisa ser uma escuta orientada, não dá para promover essa fala de qualquer jeito. O professor ele tem que orientar a construir, a falar, não aleatoriamente. Não pode ser falas sem significados, tem que ter significado. Então, vamos falar dos conhecimentos que o nosso avô tem, que a nossa mãe tem, enfim, sobre diversos outros saberes que a Amazônia guarda. Quando a gente fala, a gente aprende, a gente passa a respeitar o outro, a falar, a gente amplia nossos conhecimentos, aprendemos a organizar a ordem do discurso. Então, não é simplesmente falar, precisa dessa escuta orientada, e, nesse processo, a gente pode ir trazendo para a escola os conhecimentos, os saberes que são necessários, pelo que eu já falei, para a gente registrar esses processos próprios de aprendizados e também fortalecer a identidade. A gente aprende a falar ouvindo e reproduzindo. E a gente precisa também, nesse processo, observar como o ser humano vai se apropriando das linguagens. Nós não aprendemos de forma isolada, separada, letra por letra, também, como eu já falei, palavra por palavras. Aprendemos uma língua na escuta, na observação, reproduzindo o discurso. E aí a gente volta, por exemplo, como tradicionalmente, né, os povos indígenas aprendiam, que era justamente por meio das narrativas,
em um processo silencioso de respeito. Então, não se separa língua de saberes, língua de conhecimentos. Eu utilizo a língua para eu ensinar como pescar, como fazer uma canoa, como fazer uma roça, né? Como fazer a farinha, enfim, não tem. Então, todos esses processos do cotidiano, quem fala, né? Pode ir falando, pode ir contando, pode ir ensinando, pode ir vivenciando, dependendo do contexto. Então, a gente tem muitas escolas que estão em territórios indígenas, que têm como vivenciar, fazer uma roça, demonstrar como é que pesca, se tiver agora, né, quando o rio encher, como é que ir pescar, que vai ter o peixe, vai ter água. E a outra questão é também trazer esse fortalecimento da identidade a partir dos conhecimentos no início de uma aula, criar contexto para que os alunos eles falem sobre os temas sem o professor ir teorizar. Então, falar livremente, né, que a gente chama os conhecimentos prévios, que são base para a inserção da escrita na formação e no cotidiano. Então, a partir dessa fala, desse ouvir, o meu aluno ele pode escrever, dessa quantidade de produção, a gente pode organizar material, composto por gêneros, já passei isso há muito tempo, diversos gêneros textuais, né? Enfim, e tudo isso registra os conhecimentos acumulados por séculos. A gente escreve bem quando conhecemos o assunto. Enfim, para fechar, a formação dos professores, a utilização da escrita, desses conhecimentos, utilização da língua, no caso, é essencial para o cumprimento dos direitos. E todo esse processo ele concretiza o direito na aldeia, que é o espaço que está muito mais distante, né, de chegar a essas informações. Enfim, a gente precisa criar sentido para a escrita e automaticamente a gente vai registrar os conhecimentos. Muito obrigada, desculpa. E no próximo a gente fala melhor, sem tanto desespero. Muito obrigada, professora Dionise. Nós passamos, então, a fala agora à professora Adria. 15 minutos. Pois eu queria aqui. Então, boa tarde, né, a todas, todos, né, e todes. Eu sou a professora Adria, da UEA, e até na descrição, né, enfim, estou com um cabelo cinza, uma blusa verde, e extremamente feliz, né, de estar aqui. São contratempos de quem mora na Amazônia, isso não afeta em nada a forma, né, de organização e o empenho tanto dos pós-graduandos, das professoras, né, que se disponibilizaram, e da professora Ellen também. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite. Vou discutir também sobre saberes tradicionais e línguas indígenas no contexto da educação intercultural e problematizar essas três categorias aí, né, de conhecimentos tradicionais, línguas indígenas e da interculturalidade, atravessados pelo contexto da educação escolar indígena, que é também minha área, né, de estudo e atuação desde que eu era aluna aqui da UFAM, né? Nesse debate, então, sobre, né, saberes, conhecimentos tradicionais, né, e científicos, conhecimentos, né, até coloquei aqui a ideia dos saberes, aquela escorregadela, né, um conhecimento que é tradicional e o conhecimento científico. Nos diferentes debates acadêmicos, as discussões sobre conhecimento tradicional e conhecimento científico encontram amparo nas discussões sobre o universalismo epistemológico, né, onde esses teóricos, diferentes teóricos epistemólogos, né, que discutem sobre isso, Siegel, Matthews, né, eles defendem uma hegemonia da ciência ocidental moderna em detrimento às diferentes maneiras de conceber, né, e de pensar o mundo que se afastam desse tipo de conhecimento. E aí se inclui a ideia dos conhecimentos tradicionais, né, onde
se situam as discussões das populações indígenas, ribeirinhas, né, quilombolas. Um outro teórico, né, que vai pensar de maneira diferenciada, e até eu penso no Latour assim, como ele foi meio... sei lá, né? Eu não aproveitei o Latour na minha tese, né? Mas posso aproveitar agora, já que eu entrei recentemente, né? Agora vou orientar, vou discutir isso com os meus alunos. O Latour, ele vai refletir um pouco, né? Vai interrogar sobre essa possibilidade que nós encontramos de legitimar o conhecimento científico como superior. E isso é dado, né, de uma forma quase que natural, a gente não interroga muito isso, né? Então, para Latour, ele vem, né, rompendo com essa ideia, né, do universalismo, né, epistemológico. Ele vai pensando, então, a ciência moderna como essa possibilidade de pensar o ordenamento do mundo como um único, como, né, como eu falei, está dado, né, são favas contadas. Mas o Latour também ele vai interrogar nos diferentes textos dele, né, lá da Caixa de Pandora, do Nunca Fomos Modernos, né, sobre essas relações de poder que permeiam a construção de um fato científico, especialmente, né, lá o Vida de Laboratório, né, como ele vai estar refletindo sobre isso. E é nesse diálogo, então, que o Latour ele vai trazer uma reflexão sobre essas relações de poder e como essas relações de poder elas são também fundamentadas em discussões postas pelos diferentes mecanismos de financiamento. Até a Jonísio falou aqui, né? Em 2002, nós tivemos a FAPEAN, né? Então, mas essa forma de pensar, né, o conhecimento científico, existem formas de financiamento, né, de subjetividade, de paradigmas, de teoria, como eu falei, que vão estar moldando e pontuando essa forma de pensar determinado, né, conhecimento. E é por isso que, para o Latour, existem alguns lugares que vão legitimar determinado tipo de conhecimento, mas que em outros lugares. Então, qual é o conhecimento que é mais, então, legitimado? É o conhecimento científico, né? Porque também é posto e é articulado por meio dessas conveniências, né? E dependendo de qual pesquisa e de qual área, né, de concentração, determinado campo tem uma maior, né, ou um menor valor de financiamento e, consequentemente, de status, quando a gente fala de conhecimento científico. Então, a gente não está aqui pontuando que conhecimento científico, né, e conhecimento tradicional, a gente está pontuando, como o Latour ele interroga nessa dimensão, de como o financiamento vai determinar que tipo de conhecimento que tem que ser mais produzido, porque entra mais grana, né, gente? Então, é dentro dessa dimensão que até tem um texto do Paulo, que eu trago aqui, né, do Paulo de Tarso, que é uma pessoa que eu dialogo bastante, que ele traz essa interrogação sobre o programa Ciências Sem Fronteiras, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, né? E dentro dessas áreas, o Ministério da área temática, eles consideram 10 campos e não consideram, né, uma exclusão das ciências humanas e das ciências sociais, né, como uma área contemplada que vai marcar, então, hierarquicamente, quais são essas prioridades, né, de financiamento e de ciência. Olha o Latour aí, né? Trazendo nessa reflexão e que, por isso que eu digo, né, que eu tenho que recuperar algumas leituras de Latour, né, na minha vida. E por conta disso, né, que o conhecimento, então, indígena, as línguas indígenas, né, a forma como nós entendemos, alguns adquirem menos, né, possibilidade, status, projeção, investimento, né, e outros encontram muito mais, né, investimentos, como as diferentes áreas que eu pontuei aqui, né? Controle e processos industriais, informação e comunicação, produção industrial, infraestrutura, tecnologia de defesa, produção alimentícia, design de produtos, recursos naturais, tecnologia de segurança pública e saúde. E não tem nem ciências humanas e nem ciências sociais. É porque não produz conhecimento? Não. É porque, né, o financiamento maior é dado, né, nessas empresas. Por empresas, né, por produções, né, por forma de ganhar, de gerar royalties, né? E é essa dimensão, então, que o Latour, então, ele interroga.
E dentro, então, dessa discussão sobre, né, conhecimento científico e conhecimento tradicional, entra a discussão sobre a educação escolar indígena e bilíngue, né, nas diferentes formas de articulação. E essas discussões aí sobre um conhecimento, né, tradicional, que se manifesta, né, por meio, a gente produz o mundo por meio, né, da linguagem, fala, nomeia, né, articula, e é por isso que essa discussão do conhecimento, então, tradicional, tem uma interface com a educação, eu até coloco escolar, né, indígena, e também bilíngue, e essa discussão como é que surgiu, né, dentro das Américas, especialmente. Então, eu também apoio aqui as leituras no material da Collet, né, que é a da Célia Collet, que ela vai falar desde a década, né, de 20, né, do século 20, com o relatório Merian e depois com o relatório Kennedy na década de 70, e depois 60, né, e na década de 70, com a luta dos movimentos indígenas pelos direitos civis norte-americanos, é que esse projeto, então, ele passa a ter, de fato, né, uma efetivação de pensar as línguas, então, e o bilinguismo e a interculturalidade, especialmente nas Américas. A educação também, nessa mesma forma, foi pensada na Europa, mas já de um outro movimento, né? Especialmente a partir da década de 80, com os imigrantes. Então, na Europa, a partir dos imigrantes, né? Argelinos, italianos, né? Os imigrantes africanos. Então, esse movimento aí que vai pontuar que essas populações que chegavam ao continente europeu necessitavam, então, desse olhar diferenciado. E aí foi, na década de 80, que teve a conferência, né, permanente dos ministros da educação, lá em Dublin, que vai formular, então, essa recomendação de programas que pautem essa formação em interculturalidade para os professores que vão receber, então, essas crianças, filhos, né, de imigrantes de diferentes movimentos. Na Itália também, né, essa escola multicultural, ela vai dar conta, principalmente pelo aumento também de imigrantes no país, e na Espanha, o programa de educação intercultural a partir dos latinos imigrantes, né, que voltam, né, para a Espanha, porque né, é a retomada, né, do movimento aí da expansão marítima, né. Na América Latina, esse movimento de interculturalidade ele vai surgir a partir da articulação também, olha como é importante, né? Da articulação com o Summer, né, Institute, que é o Instituto, né, Linguístico de Verão, né, que vai, a partir daí, se articular, especialmente no México, como uma política de Estado mesmo, pensar a ideia de interculturalidade e bilinguismo, e se torna uma política oficial do Estado. E no Brasil, o CIL também, né, a partir da década de 50, 60, em articulação com o Museu Nacional, e, a partir disso, assinaturas de convênios, né, com a Fundação Nacional do Índio, né, com a FUNAI. E é importante, né, gente, dizer que a política de interculturalidade no Brasil, ela se pauta também nessa ideia da antropologia numa perspectiva de relativismo cultural, que vai, ora, né, tenta se afastar, né, dessa ideia do passado, mas também traz essas discussões a respeito às especificidades de cada povo. Então, dentro da política de interculturalidade no Brasil, a mesma forma de pensar bilinguismo que acontece hoje não era a mesma que acontecia antes. Se falava em educação bilíngue, mas era uma perspectiva assimilacionista, e depois se assume um outro, né, modelo, uma outra forma de pensar essa abordagem, então, de educação intercultural bilíngue. E é por isso, né, que dentro mesmo dessa ideia aí, né, de superação, as discussões que o grupo de pesquisa do qual eu faço parte, né, no Rio de Janeiro ainda, né, não me desvinculei, pensa acerca dessa perspectiva de pensar um enfoque, às vezes, fundacional, engessado, que pensa a ideia de cultura, né, não é porque é intercultural que
oxalá está todo mundo, né, pensando grandes revoluções. Às vezes, essa forma de pensar o conceito de cultura é uma ideia ainda folclorizada, né, equivocada, e a gente sair dessa perspectiva fundacional é importante. E é por isso que, no Brasil, as contribuições, então, do Reinaldo Fleury e da Vera Candô trazem reflexões sobre educação intercultural que são importantes, e aí eu estou sinalizando, assim, algumas leituras, né, já que a gente está falando para pós-graduandos que depois vão ter que se debruçar, né, sobre essa perspectiva. E é por isso, então, que a política intercultural no Brasil, né, a partir desse aporte que veio se fortalecendo, ela também a partir desse enfoque aí intercultural essencialista, ela vai trazendo algumas reflexões, especialmente, né, a Palladini e a Guisarni, no material sobre formação, né, de professores indígenas, quando vai fazer um mapeamento da interculturalidade no Brasil, ela vai falando um pouco sobre essas discussões de que a interculturalidade ela surge como um projeto de educação, mas esquecem as desigualdades e as relações de poder que se interrelacionam dentro desses movimentos, seja de etnia, de geração, né, de gênero, de nacionalidade, enfim, o que o seja, né? E aí eu estava até discutindo com as meninas aqui, né, a própria discussão sobre a ideia de acesso e permanência no ensino superior. Essa galera está saindo já dos programas de pós-graduação e agora há de se pensar o acesso como professores. E aí eu visualizo que já há discussões, né, junto à FUNAI de como é que são feitas essas bancas, de que forma isso vai ser feito, porque esses indígenas que foram formados desde a educação da década de 70, hoje estão saindo como mestres, como doutores, e vão ter que assumir esses postos, né, como professores das universidades. De que forma que as universidades estão pensando essa interculturalidade aí, né? Levando em consideração essas relações aí de poder e desigualdades, né, que são presentes dentro da academia, né? E é por isso que eu trago, né, já aí finalizando, pensar a ideia de interculturalidade por meio dessa dimensão simbólica, que vai, então, possibilitar essa capacidade, né, inventiva de agenciar e de ressignificar as diferenças nas construções das culturas. E aí, eu também, a partir do aporte aí do Roniel Azevedo e também do Paulo de Tasso Silva, trazendo as reflexões do Roy Wagner, né, da invenção das culturas, que vão sinalizar a capacidade inventiva não como algo dado. Não é que exista, né, porque não há uma essência, né, inventiva do qual a gente vai tomando posse, né, se arguindo para ir pensar essa interculturalidade dentro da educação escolar indígena. O que há é uma invenção que é relacional, que apreende-se, que negocia e que vai interculturalizar, como na última parte, que eu vou pensar sobre as línguas indígenas no contexto intercultural, que é o recorte a partir da escrita autobiográfica, né, da minha tese, que foi o trabalho, então, com os professores indígenas do Vale do Javari, a análise, né, do trabalho sobre alfabetização em línguas indígenas, o trabalho com línguas indígenas, junto às etnias do Vale do Javari, as 4 etnias, Marubo, Matsés, Canamari e Matiz. E como, né, conviver nessa Babel aí, tomando aí as discussões derridianas, né, nesse movimento de traduzir essa Babel, como é que as línguas indígenas se interrelacionaram junto a esses professores indígenas do Vale do Javari, com 4 línguas, né, e nós atuamos, né, a maioria, então, das etnias estavam presentes no curso, e como eles tinham interesse de entender a sua própria língua, mas também de ter o domínio sobre uma outra língua, que é o português. Então, isso é importante, né? Se a gente fosse com uma ideia, né, de que a interculturalidade não, vocês só vão estudar a sua língua, essa interface do estudo do português talvez ficasse, né, prejudicada, porque a gente tinha a ideia, né, de uma interculturalidade que é relacional, ela perpassa por essa ideia de pensar como essas produções curriculares com os professores indígenas vão sendo atravessadas tanto pelos diferentes discursos que eles fazem parte, né, que eles vão produzindo, e também pelos documentos que são produzidos
para a educação escolar indígena, e como esse terreno ele é ficcional, né, é movediço, e como as interlocuções elas foram se pautando diante dessa discussão. Mas isso, né, gente, eu teria que ter mais tempo, e a gente pode se encontrar, né, num outro momento. É isso, um abraço. Obrigada. Muito obrigada pelas falas que nós vimos se relacionam, né? A professora Jonísio começou trazendo para nós essa contexto histórico, desde quando os direitos indígenas foram sendo assegurados a partir da Constituição e como isso vai reverberando nas pesquisas. Inclusive, essa parte casou muito bem, né, que a professora fala que, a professora Jonísio nos falou que a pesquisa no Amazonas relacionada às temáticas indígenas são muito incipientes, são poucas, e quando nós vemos a professora Adria complementa dizendo que nós temos uma política nacional que é justamente de não valorizar as pesquisas no campo das ciências humanas, incluindo linguística, pedagogia, sociologia, e nós entendemos o porquê disso. Então, você realizar pesquisas sem o financiamento já é desafiador. Você realizar pesquisas numa realidade como a nossa, que exige que nós saiamos a campo com os vários desafios que enfrentamos, e ainda sem o financiamento, nós somos aí desbravadores mesmo, né? Nós que investigamos aí a temática indígena para compreender, para entender, para colaborar, né? Se colaborar é elaborar junto, trabalhar junto, ouvindo, como a professora Jonísio falava, né? Essas vozes silenciadas. Então, muito obrigada, professoras. A nossa mesa cumpriu o seu objetivo, que é justamente de pensar como esses saberes ancestrais ganham vida e devem ganhar vida nas línguas faladas, na educação escolar, entre parênteses, como a professora Adria põe, né, na educação escolar realizada. Então, muito obrigada, gente. Nós encerramos a nossa conferência de abertura, então, por aqui.